Então, vamos ao exercício que foi passado em aula. Então, lá no exercício que foi passado em aula, os senhores têm o tanque A, né, que é por água, ligado por uma válvula. E na sequência, os senhores têm o tanque B, também com água. Foi dado, né, que o tanque A tinha uma pressão de 1000 kPa, uma temperatura de 600 graus Celsius e uma massa de 8 kg. E o tanque B, uma pressão de 800 kPa, uma temperatura de 400 graus Celsius e tem um volume de 8 litros. A primeira questão era calcular o volume do tanque A. Então, o volume do tanque A é a massa A vezes o volume específico A. Então, os senhores têm que procurar o estado, 1000 kPa, 600 graus Celsius, é na página 581. Lá os senhores vão obter o volume específico, né, do tanque A de 0,40109 metros cúbicos por quilo. Então, fazendo a conta, os senhores vão ter 8 quilos, vezes esse volume específico que os senhores encontraram na tabela, é o estado de superaquecido, e isso vai dar um total de 3,20872 metros cúbicos. Na sequência, podemos calcular a massa B, que era a letra E, né, do exercício, para ficar mais fácil. Como é que calcula a massa? A mesma equação, só isola, então nós vamos ter massa B igual ao volume B dividido pelo volume específico B. Então precisamos determinar o volume específico na pressão de 800 kPa, temperatura de 400 graus Celsius. Na página 580, lá no fim, os senhores vão na temperatura de 800 graus Celsius, com uma pressão de 800 kPa, os senhores vão obter um volume específico de 0,38426 metros cúbicos por quilo. Precisa, então, para calcular a massa, converter 8 litros em metros cúbicos. Então tem que dividir por 1000, não se esqueça. E depois dividir tudo pelo volume específico. Com isso, os senhores vão obter uma massa de 0,02082 quilos. Podemos daí calcular o trabalho, que será zero. Por quê? Porque trabalho é força vezes deslocamento. Existe uma força, que é a pressão, mas não há deslocamento de nada, os tanques são rígidos, então nada se move. Então, por isso, o trabalho é zero. Logo após isso, o problema pede a temperatura final. Então, quando a válvula é aberta, o estado final, ou seja, o estado 2, ele diz que o problema diz que a pressão é 800 kPa. Apenas isso. É preciso ter uma próxima propriedade termodinâmica, ou seja, precisamos ter duas propriedades para definir esse estado. Então, o que nós vamos fazer? Quando abre a válvula, os senhores concordam que toda essa massa e esse volume, toda essa massa e volume se juntam. Então, seria basicamente isso ser igual ao tanque A e tanque B, sem essa divisão. Então, o volume específico 2 será definido pela soma do volume A mais o volume B e a massa A mais a massa B, certo? Também pode ser volume específico A mais volume específico B, que engloba tudo isso aí. Ou seja, os senhores terão um volume específico de 0,78535 metros cúbicos por quilo. Então agora nós temos a pressão e temos o volume específico. Os senhores vão na página 580, por que é superaquecido? Porque esse volume específico ele é maior que o volume específico de vapor na pressão de 800 kPa. Na tabela B1.12. Lá os senhores vão ver que o volume específico de vapor é 0,24043 metros cúbicos por quilo. Então, por esse cara ser maior que esse, ou seja, esse valor maior que esse estado é superaquecido. Bom, então lá na pressão de 800 kPa,
os senhores vão ter a seguinte situação. Os senhores não vão achar exatamente este valor. Os senhores vão ver que em 1000 graus Celsius, os senhores têm um volume específico de 0,73401. E em 1100 graus Celsius, os senhores vão ter 0,79188. O nosso volume específico é 0,78535 metros cúbicos por quilo. Então, os senhores vão interpolar. Interpolando, os senhores vão obter uma temperatura de 1088,71 graus Celsius. Então, esta é a temperatura do estado 2. Então, temos aqui que T2 será 1088,71 graus Celsius. Bom, na última questão ele pede para calcular o calor. Então, calculando o calor. Primeira lei da termodinâmica, nós temos aí que é calor mais o estado 1, que é massa A, energia interna A, mais massa B, energia interna B, igual a massa 2, energia 2, mais trabalho. Então, aqui que eu tinha antes de abrir a válvula e aqui depois de abrir a válvula. Já vimos que trabalho é zero, então temos que calor é massa 2, U2, menos massa A, UA, menos massa B, UB. Então, precisamos procurar na tabela termodinâmica a energia do tanque A, energia interna, e a energia interna do tanque B, certo? Os senhores vão na tabela termodinâmica, 800 kPa, temperatura de 400 graus Celsius. Os senhores vão obter uma energia interna de 2.959,66 kJ por quilo. E a 1000 kPa e 600 graus Celsius, os senhores vão ter 3.296,76 kJ por quilo. No estado 2, vai ser a mesma situação. Vamos aproveitar já aqui, que temos aqui essa relação, entre o volume específico. Então, os senhores vão pegar a energia interna. Então, a 1000 graus Celsius, os senhores têm 40,510 kJ por quilo, e a 1100 os senhores têm 42,55,57 kJ por quilo. Interpolando, os senhores vão obter 4.232,4865 kJ por quilo. Com esses valores, então, podemos substituir na nossa equação. Então, o calor será igual. Temos a massa 2, que é a soma da massa A com a massa B, que vai dar 8,0202 quilos, que vai multiplicar por 2 interpolado, 4.255,57 kJ por quilo, menos a massa A, 8 quilos, vezes a energia interna A, 3.296,76 kJ por quilo, e a massa B, massa do tanque B, 0,02082 quilos, vezes a energia interna, que é 2.959,66 kJ por quilo. Então, vamos ter que calcular o calor. Felizmente, ali não deu certo, né? Deixa eu escrever melhor aqui, 2.959,66 kJ por quilo. Então, vamos fazer as contas. Eu aconselho a fazer sempre as contas 2 vezes. Às vezes na pressa, às vezes um número digitado errado. São contas relativamente simples, mas é importante que os senhores façam duas vezes. E fechando o valor, nós temos que o calor é 7.697,4608 kJ. Veja bem, gente, pode haver uma pequena variação aqui nessa casa, aqui, em virtude do arredondamento, do arredondamento da interpolação. Mas essa é a solução do exercício em aula.